um processo leucêmico nos casos, eles têm variantes assim, imensas. Antigamente, quando você falava em tentar descobrir se o paciente tinha um processo leucêmico ou não, a gente fazia somente hemograma, tá? A gente fazia somente hemograma. E aí vocês vão ver, durante a entrada de vocês aí no livro didático, que somente o hemograma não é suficiente, tá? Não é suficiente. E foram criados aí opções de diagnóstico, opções de reações para poder chegar e ver qual célula que está sendo alterada e qual célula não. Então, ela é bem ampla, tá? A ciência ela vai todos os dias se ajustando e tentando chegar a uma produtividade de resultados em 100%. Então, é por isso que vocês, assim, a cada dia que passa, vocês vão adquirindo informações mais relevantes do avanço para que se detecte um paciente com leucemia. Beleza. Professor, nós como farmacêuticos, o que nós temos que entender dentro desse processo? Bom, depende do local onde você vai estudar, você vai trabalhar. Por exemplo, o livro didático traz para você como um farmacêutico oncologista, tá? Ele traz lá, eu como farmacêutico oncologista. Então, é um complexo, tá? Quando você vai trabalhar com oncologia, você tem que, no mínimo, fazer uma especialização só em leucemias, tá? Só em doenças neoplásicas. Não adianta, porque seus medicamentos são totalmente diferentes, o avanço de doença é totalmente diferente, como surge é diferente. Então, você tem que fazer uma especialização em cima disso. O livro didático, por isso que eu falo que ele aprofunda muito para poder entender a leucemia, e eu acho que esse aprofundamento aí, ele não era nessa etapa. Mas tudo bem, né? Chegou, vamos estudar, vamos ver o que tem, e a gente pode amenizar isso com ensinando coisas mais palpáveis dentro da nossa profissão. Não, eu vou trabalhar, eu vou ser um farmacêutico de dispensação, realmente, de assistência farmacêutica e tudo mais. Já vem aqueles casos para você de paciente que pode, de repente, ser assintomático e apresentar para vocês ali um exame de hemograma e você, de certa forma, detectar que existe uma alteração ali, tá? Mas é muito mais difícil isso. Por quê? Porque, geralmente, esses pacientes que chegam num balcão de farmácia com um laudo hematológico, ele já sabe o diagnóstico dele, tá? Ele já foi no médico e o médico já sabe, pelos sinais e sintomas, que podem levar a ele a ter uma alteração hematológica, né? Então, é bem mais difícil. A nível laboratorial, é complexo? Por quê? Porque o paciente, ele pode, se ele for, por exemplo, um paciente assintomático ou com sintomas leves, chegar para fazer um exame de rotina e você detectar, tá? Aí sim é um quadro um pouquinho mais diferente da conduta em outros setores. Mas, professor, e aí? Eu fiz um exame lá do paciente com leucemia e ele não sabe que tem. Eu vou falar para ele? Não. Você vai ler, a sua função dentro do laboratório de análises clínicas é fazer o exame e entregar para ele, tá? Não tem por que você, como você, é igual aquela explicação que eu disse para você, você não fala que o paciente, você tem uma anemia. Não, você vai falar com o paciente dentro de um laudo hematológico, dizendo para ele o seguinte, você tem alterações aqui nessas células, você tem alterações aqui, isso falando com o médico através de laudo, tá? Você tem alterações nessas células aqui, a proporção dessa célula aqui é maior que a outra, né? Existem células mais jovens aqui na corrente sanguínea, tá? Sua plaqueta está baixa, seus eritrócitos começaram a cair, entendeu? Você vai conversando com o paciente dentro dos laudos, igualzinho aqueles laudos que eu passei para vocês
em sala de aula, tá? É daquele jeito que você conversa com o médico. Não tem por que você falar assim, não, o paciente tal tem leucemia. Não dá, tá? Muito menos fazendo somente um hemograma, certo? Porque ele tem células que se parecem muito um com o outro. E quem não tem o feeling, né, de saber realmente acuidade visual ou experiência de se detectar células hematológicas, é difícil, é muito difícil. E vocês vão começar a ver isso, quando eu começar a mostrar para vocês imagens, tá? Imagens de hemogramas com essas células, tá? É muito diferente mesmo. Ontem ligou uma ex-aluna minha, de muito tempo, ela não tem, mora no interior, Mato Grosso, e faz exame de rotina. Todos os dias, o paciente cidadezinha de interior, todo mundo conhece todo mundo, então é difícil você ter ali um quadro diferente, né? Geralmente, o pessoal que vai fazer exames laboratoriais lá, faz o quê? Exames de rotina, né? Hemograma, ureia, creatinina e tal. E raramente ela liga para mim quando ela tem um caso à parte. E ela me mandou ontem uma foto de um paciente com um quadro de possibilidade de leucemia. Por que possibilidade de leucemia? Ela tinha um aumento do número de leucócitos bem consideráveis e na corrente sanguínea dela já tinha células jovens, né? Células blásticas, vamos dizer assim. E ela não sabia relatar. O que ela relatava, né? Ela fez a contagem de 100 células e em cima da contagem dessas 100 células, ela falou para mim que a maioria dessas células eram blásticas, eram células jovens. E eu pedi para ela mandar para mim algumas fotos no WhatsApp de vários campos. Realmente, tinha bastante células realmente, tá? Pelo WhatsApp não deu para verificar ali qual célula seria aquela, mas como eu disse para ela, é o seguinte, você vai fazer a contagem das células que você achar normal, ou seja, neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos, se tiver, e você vai fazer um laudo normal, tá? Do que você encontrar. Depois você vai relatar a quantidade de blastos em 100 células que você contou. Então, se você relatar o número de blastos que você encontrou em 100 células, ele vai dar um direcionamento para o médico de saber a proporção que tem de células jovens na corrente sanguínea, tá? Mas ela queria realmente saber se era um linfoblasto, se era um mieloblasto. Falei, não tem como você saber. Com essas características que está aí, ela está parecendo ser linfoblástica, né? Mas parecendo, né? Só pode ser afirmado quando fizer outros exames diferentes do hemograma, tá? Uma citoquímica, por exemplo, onde você pega uma célula, vai reagir com um determinado corante, ele vai ser positivo ou negativo. Vocês vão ver isso no livro didático de vocês, quando eles falam em peroxidase, tá? Quando eles falam em Sudan Black, tá? Então vocês vão ver quando vocês estiverem estudando no livro didático de vocês. Isso são citoquímicas, né? Isso aí já é da minha época que fiz faculdade na Unic, na época que eu fiz análises clínicas na Unic, e que era 5 anos, né? E um ano só de análises clínicas, a gente fazia a identificação através da microscopia e fazíamos a citoquímica. Sudan Black fazia a reação e a gente via se dava qual célula que impregnava e qual célula não impregnava. Hoje não. Hoje já tem a citogenética, né? O pessoal da genética que já entrou dentro do processo para estudar DNA, aí já é uma coisa totalmente bem mais importante. Aí, em cima disso, a citogenética entrou a imunohistoquímica, que é mais ainda mais como se diz, mais eficiente, né, do que todos os outros anteriores. E o que eles fizeram? Eles não deixaram de fazer os anteriores. Então, eles fazem
quanto mais eles aumentam a capacidade de identificação, eles vão aumentando. Então, o diagnóstico das leucemias, elas foram começando daqui a um dia vai ter 10, 15 formas de se fazer identificação. É ruim isso? Não, muito pelo contrário, é excelente. Porque aí a sua margem de erro é muito menor do que você detectar por apenas um exame, tá? E nós, farmacêuticos, entramos nesse rol, porque abriu a farmácia oncológica, né, na produção de medicamentos para oncologia. Mas, assim, essa aula ela não vai ser voltada para a identificação disso. Então, ela vai te dar um apanhado geral do que altera numa leucemia, tá? O que caracteriza uma leucemia aguda, o que caracteriza uma leucemia crônica, tá? Então, essa aula de hoje ela vai te dar um parâmetro para que você possa entrar no seu livro didático e começar a estudar nele. Senão, você não vai conseguir, tá? Lá fala muito em genes, mutação. Ele fala em troca, por exemplo, de cromossomos, tá? Então, isso aqui vai te dar uma indicação do que é isso, o que acontece, o que está acontecendo aí, né? Para você poder entender. Olha um exemplo que eu vou citar para vocês. Já existe uma possibilidade de um paciente com síndrome de Down desenvolver leucemia mieloide crônica. Aliás, desculpa, com leucemia mieloide aguda. Tá? Por quê? Porque ele tem uma alteração no gene, né? No cromossomo 22 lá. Então, se ele tem uma alteração de gene, ele pode levar a ter, não é que ele vai ter 100%, não, ele pode ser que induza a futuramente ele ter uma leucemia mieloide aguda, tá? Então, assim, agora vocês já estão ouvindo falar, alteração de genes, tá? Isso aí é muito importante. Outra coisa que foi detectado, a cloroquina. O uso da cloroquina em grande proporção pode levar o paciente a ter o quê? Uma leucemia mieloide aguda, certo? Então, hoje eu estava pensando, falei, cara, se a cloroquina pode induzir o paciente a ter uma leucemia mieloide aguda, será que não é, de repente, por isso que não se colocou ainda o uso indiscriminado ou o uso concomitante né, ou escalonado aí de cloroquina para tratamento da Covid? Porque os pacientes, para adquirir uma leucemia mieloide aguda, ele tem que ter uma certa idade, tá? 50, acima de 55, 60, 65 anos são as pessoas mais propensas a ter uma leucemia mieloide aguda, tá? Então, de repente, vocês vão encontrar esses questionamentos aí no livro didático de vocês, tá? Então, eu estou mostrando para vocês que tem muita coisa lá que vocês vão começar a encontrar, tá? Então, a gente vai entrar agora na explicação desse processo de alteração celular, que classifica e entra dentro da classificação em si do que é um processo leucêmico. Vamos lá. Toda leucemia, gente, que envolve produção, por exemplo, de células anormais, seja ela por qual função for, né? Se for um comprometimento externo, se for por um comprometimento interno, tá? Toda alteração celular, né, em si, seja ela leucêmica, seja ela cancerígena, é uma neoplasia, tá? Então, existem essas neoplasias, ela passa a ser uma neoplasia hematológica porque a ação dela é somente em células sanguíneas, tá? Então, a gente tem uma alteração celular, no caso dessas leucemias, tem sim, tá? Então, a gente vai tentar mostrar para vocês aqui uma a uma. Beleza. A gente dividiu aqui essas desordens de proliferação dos granulócitos. Quando eu falo em desordens de proliferação, tá? Aqui eu falo já de uma leucemia mieloide aguda. Por quê, gente? Desordem granulócito. A parte granulocítica,
é a parte onde existe, onde vai ser direcionado para uma leucemia mieloide, tá? Nós vamos ver algum slide aí mais na frente e eu vou mostrar para vocês aonde que essas leucemias elas vão fazendo, quais são a série celular que elas vão comprometendo, tá? Quando eu falo em granulocítica, eu já falo para vocês que é mieloide, tá? Nós temos aqui casos dessas desordens de ordem benigna e de ordem maligna, tá? De ordem benigna e de ordem maligna. Essas desordens, por exemplo, um desvio à esquerda, comum, normal acontecer no meu organismo, certo? Eu tenho lá produção de células mais jovens, daquelas que realmente tem que aparecer na minha corrente sanguínea, bastonete, por exemplo, existe uma proporção só que aparece na minha corrente sanguínea, que seria um bastonete, né? Mas quando eu falo em desvio à esquerda, aparece lá 7, 8, 15, 20, tá? Então, isso considera desvio à esquerda. Ou uma célula anterior a ela, que é o metamielócito, por exemplo, né? Também caracteriza um desvio à esquerda. Então, são células que podem aparecer normalmente no meu organismo e por uma reação, tá? Por uma reação. Outra que pode aparecer alterando o meu organismo é a reação leucemoide. Olha como o próprio nome já diz, uma reação leucemoide, tá? Não é uma leucemia, gente. Não é uma leucemia. Por que é uma reação leucemoide? Porque a quantidade de leucócitos, nesse caso da reação leucemoide, ele aumenta demais. Se eu tenho uma leucemia, um valor normal de leucócitos de 6.000 a 11.000, uma reação leucemoide que não é uma leucemia, ele apresenta aí em torno de 30.000 a 50.000 leucócitos. E que quando você pega um hemograma, você bate o olho lá no leucócito, vai estar muito aumentado, ele te induz a pensar o quê? Que pode ser uma leucemia. Poxa, esse cara pode estar com uma leucemia. Não. Tá? Ele pode ter uma reação leucemoide. Mas e aí, professor? Quais são as células que aparecem ali que vai fazer com que eu classifique ela como uma leucemia ou classifique-a como uma reação leucemoide? Presença de blastos. Tá? Não existe presença de blastos. O que é blasto, professor? É uma célula jovem de linhagem mieloide e que possui núcleos, tá? Nós vamos ver aí depois em alguns outros slides mais lá para frente. Vou mostrar para você, ó, isso aqui é um blasto, certo? Quando eu falar em blasto, você já pode imaginar o quê? Que é uma célula de medula óssea que não era para estar aparecendo na corrente sanguínea, tá? Blasto não aparece em corrente sanguínea, certo? Quando aparece, leva ao quê? A presença de um processo leucêmico. Então, professor, quer dizer que uma reação leucemoide não aparece blastos? Não, ele não aparece blastos. Ele aumenta a quantidade de leucócitos lá em cima, mas não tem blasto na corrente sanguínea, tá? Beleza. E essas desordens mieloproliferativas, quais são? Bom, dessas desordens, como o próprio nome já diz, desordens, bagunça, né? Mieloproliferativa, quer dizer, proliferação de linhagem mieloide. Então, existe uma desordem ali, uma proliferação irregular, a liberação de células que não é para poder ser liberado para a corrente sanguínea. Tá? Então, existe uma desordem. Uma dessas desordens aí é a policitemia vera. Tá? A policitemia vera tem no livro didático de vocês e já dá para vocês terem um direcionamento lá para a policitemia vera. Então, onde tem um desordem de toda a produção. Ele produz e vai jogando na corrente sanguínea, não interessa como. Tá? Então, essas são algumas situações de desordens mieloproliferativas. Bom, e essas síndromes mielodisplásicas? A síndrome mielodisplasica, gente, é o seguinte, é quando tem uma hematopoiese ineficaz. O que é uma hematopoiese ineficaz? É quando a célula ela tem algum problema na sua formação lá na medula óssea e que ela pode ser, esse problema pode ser imediato, pode ser um problema
que já vem há muito tempo se manifestando, tá? Então, quando eu falo em leucemia, ela se enquadra nessa síndrome mielodisplásica. Por quê? Um paciente com síndrome mielodisplásica vai levar a leucemia. Muito difícil não acontecer, tá? Porque uma síndrome já é uma doença. Se eu tenho uma proliferação rápida, eu tenho alguma coisa aguda. Se eu tenho uma proliferação que vai levando o meu organismo gradativamente a liberar células diferenciadas, eu tenho alguma coisa crônica. Se eu tenho infiltração em tecidos, infiltração em cérebro, infiltração em outros órgãos do meu organismo, com mais tempo eu tenho alguma coisa crônica, tá? Então, pacientes com síndromes mielodisplásicas, eles já podem levar você à interpretação de que esse paciente possa vir a ter um quadro leucêmico, tá? Beleza. Então, vamos lá. Lembrando vocês o seguinte, que a síndrome mielodisplásica aqui é uma produção ineficaz da minha célula, tá? Produção ineficaz, ou seja, ele pode ter sido ineficaz na hora da formação dessa célula, ou ele pode ter se tornado ineficaz por alguma ação, tá? Por exemplo, chumbo, mercúrio. O mercúrio dos garimpeiros utilizam aí para fazer a manipulação do ouro. É o quê? Uma substância externa. Pode levar a uma alteração celular? Claro que sim. Uma intoxicação por chumbo, que é do meio externo, pode levar a uma alteração celular? Sim. Pode levar, então, professor, a uma leucemia? Claro que sim. Tá? Então, são substâncias externas. Quem usa medicamento para câncer, por exemplo, paciente portador de câncer, tá? Ele faz uso de alguns medicamentos específicos para eles, pode levar a um estado leucêmico? Pode, porque ele faz alteração celular. Paciente com HIV, que toma medicamentos a todo instante, ele pode levar a um estado de leucemia? Pode, tá? Então, você pode observar aí várias condições do meu organismo, externos ao meu organismo, que podem me levar a um estado leucêmico. E interno, professor? A produção de alguns hormônios internos pode me alterar a minha célula e eu desenvolver a leucemia? Pode, tá? Então, uma leucemia, gente, é o quê? É uma alteração celular, tá? Externa ou interna, né? E ele demonstra esse estágio leucêmico a hora que ele quiser, tá? A hora que ele quiser, a hora que ele achar que essa célula achar que ela não tem mais condições de ser normal, ela não achou ali espaço para continuar a vida dela normal, ela vai se mutar, tá? Ela vai fazer um estado mutagênico e que, de repente, por essa alteração, ela pode provocar um monte de outras doenças que você nunca imaginou que você poderia ter, tá? Tudo bem até aí, moçada? Sim? Tá só um ok para mim. Tá tudo bem, Sim. né? Beleza, vamos continuando. Tá, tranquilo. Então, vamos lá. Olha só para vocês, só como critério de conhecimento. Desvio esquerdo, eu falo sempre para vocês, né? Não tem segredo. É a presença de elementos imaturos, tá? Esses elementos imaturos, gente, não é células que vão originar as outras células, não. São elementos que saíram de uma célula-mãe, foram amadurecendo, passaram por mitoses, tá? E que já estão quase maduros, tá? É um processo antes daquele que está maduro, o maduro que vai para a corrente sanguínea, tá? Então é um processo um pouquinho antes, certo? Então é a presença de elementos imaturos do setor neutrofílico, somente neutrofílico, tá? Ou seja, os bastões, no sangue periférico, em resposta a um processo inflamatório, infeccioso, agudo, tá? A reação leucemoide, já falei para vocês, é só para reforçar, é a presença de um intenso desvio à esquerda, certo? Então, então, professor, quer dizer que
É só o aumento exagerado com as mesmas células do desvio esquerda? Exatamente. Tá? Aqui, no desvio esquerda, você não tem um aumento tão grande, você tem um aumento de leucócito em torno aí de até 20 mil, tá? Podendo ser de 6 mil até 20 mil, pode caracterizar um processo inflamatório ou infeccioso, e acima de 30 mil, 50 mil já não é mais, tá? É uma reação leucemóide, tá? Frente a qualquer agente, certo? Isso é um processo de classificação. Professor, aí eu vou ter que, quando eu fizer um exame laboratorial, eu vou ter que fazer... Não, a identificação, mostrar para ele que tenha... Não, você não precisa falar que ele tem uma reação leucemoide. Você tem que, na sua cabeça, entender que ele tem uma reação leucemoide, certo? E se você classificá-lo como reação leucemoide, você tem que dar o quê? Informações para o médico que classifique como uma reação leucemoide. Isso que você tem que fazer, tá? Número de leucócitos aumentado, não tem tal coisa, tem tal coisa. Então, caracterizando e levando ele a encaixar nisso que você achou que ele tem, tá? Mas não que eu vá falar para ele, ó, o diagnóstico laboratorial é reação leucemoide, tá? Não é assim, não. Você vai falando para ele o que ele tem. Aí nós temos as doenças mieloproliferativas. Aqui nós já temos o quê? Células alteradas que vão ocupar lugar de células normais. Então, uma doença mieloproliferativa, a característica dela é essa: produzir células anormais que vão o quê? Substituir aquelas que o meu organismo produz normalmente, tá? Você já tem aí, por exemplo, uma produção descontrolada, né, nessas doenças. Então, ela traz aqui para vocês a leucemia mieloide aguda e as síndromes mieloproliferativas separadamente, porque uma leucemia mieloide aguda ela é um pouquinho diferente dessas características aqui, todas essas doenças, tá? Por isso que ela se encontra separadamente, porque uma síndrome ela já tem uma alteração idêntica para todas, tá? As células que vão ser alteradas, elas têm aí eles parecem uma com a outra, tá? Eles modificam apenas qual a linhagem que ele vai seguir, certo? A doença, a leucemia mieloide aguda, não. É uma outra célula que a gente vai ver daqui a pouquinho qual célula que é essa. É num outro canto, tá? Beleza, então. Vamos lá. Isso aqui, gente, eu quero que vocês guardem bem. Aí o pessoal que está do quarto semestre, quinto, sexto, que vocês utilizem esse slide aqui para ser o início da sua relação com as outras leucemias. Por que isso, gente? Porque eu preciso... Isso aqui era para o pessoal do nono semestre apresentar e tal, não deu certo, né, devido ao Covid. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Você vê que as células elas têm colorações diferentes, né, justamente para mostrar para vocês que elas pegam linhas diferentes. Quem que é que aparece aqui como stem cell? Primeiro, essa célula aqui, ó, é uma célula pluripotente. O que é a célula pluripotente? Que ela pode se transformar em várias outras células, né? Então, essa aqui é uma stem cell, uma célula-mãe, que surgiu quando essa célula aí? Desde quando você é feto, tá? Lá no saco vitelínico, quem produz essas células aí são constituintes do saco vitelínico. Quando você é criança, quem produz essas células aí? São os ossos longos, né? O fêmur, tá? Principalmente o fêmur, que produz a medula óssea, produz essa stem cell, tá? E aí depois, quem produz, professor? Quando adulto, esses ossos longos, elas deixam de produzir, e aí os ossos mais alongados, né? Ou ossos chatos, é que vão fazer essa produção. Por exemplo, o externo. Ser humano, né, nós como adultos, temos o externo como produtor de células mães, tá? A crista ilíaca da bacia também produz, tá? Então são ossos que eles passam com a evolução do ser humano, eles vão fazendo, tem alguém que vai produzir isso, né? Essa célula, ela não pode deixar de existir, só no final da sua vida mesmo.
tá? Então, essa célula pluripotente aqui é a célula inicial, é a célula-mãe. A gente vê essa célula se evoluir. Então, ela passa lá com a sua divisão mitótica, né? E, além disso, o seu amadurecimento, né? A mitose, seu amadurecimento, ela vai provocando o quê? Modificações na sua estrutura celular e ela vai produzindo células que vão originar as outras células. Então, ela vai amadurecendo aqui. Beleza. Sofre mitose, sofre e diferenciação. Então, ela segue um caminho para cá e ela segue um caminho para cá. Esse caminho aqui, gente, ó, já vou avisando vocês, esse caminho é o caminho linfocítico, tá? Porque ele vai produzir uma célula chamada unidade formadora de colônia linfocítica. Então, tudo que eu falar de linfócito é nessa sequência aqui, ó, células linfócitos T e linfócitos B, tá? Então, essa linhagem aqui é uma linhagem linfocítica. Beleza, mas por que você está falando isso, professor? Porque ela não é mielocítica, tá? Então, ela não vai dar, se tiver uma alteração em alguma célula dessa aqui, não é uma leucemia mielocítica que vai acontecer aqui. Só vai acontecer mudança nessa linhagem se o paciente tiver uma leucemia linfóide, tá? Ou linfocítica, tá bom? Nessa linhagem aqui. Deixa eu ir apagando. Beleza. Então, vamos lá. Quando eu falo em linhagem mielocítica, a gente vai ver depois em outros slides o que altera. Então, professor, quando eu falo em mielocítica, eu falo dessa linhagem aqui, é dessa linhagem aqui para cá. Tá? Para cá. Aí sim é linhagem mielocítica. Certo? Principalmente essa linhagem aqui, ó. Dentro desse corredor aqui. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Aqui eu tenho essa célula aqui, ó. Uma unidade formadora de colônia de granulócito. G é granulócito. Eu tenho unidade formadora de colônia de eritrócito. Eritrócito está aqui. Eu tenho a unidade formadora de colônia de monócito. Eu tenho unidade formadora de colônia de megacariócito. Professor, quer dizer que se tiver, eu já posso imaginar, que se eu tiver uma alteração nessa célula aqui, eu vou alterar para cá, para cá, para cá. Exatamente. Tá? Então, se eu tenho alguma alteração nessa célula aqui, eu posso ver o quê? Que eu tenho alterações em várias direções, tá? Beleza. Quando eu tenho essa célula funcionando normal, ela vai sofrer o quê? Uma diferenciação. Então, ela vai formar quem? Pro lado aqui em cima, unidade formadora de colônia de eritrócito e megacariócito, que são os formadores das plaquetas. Beleza, essa aqui já é uma célula que vai ser direcionada para cá. Essa célula aqui amadureceu, sofreu divisão, né? E ela passa a ser uma célula multipotente. Aqui é totipotente, ou seja, ou pluripotente, vai dar origem a tudo. Aqui é multipotente porque ela vai dar origem a células específicas. Então, eu formo o quê? Unidade formadora de colônia de granulócito e de monócito. Tá? E assim sucessivamente. Beleza. Isso que eu quero que vocês entendam de início. Que existem células anteriores e células que podem se diferenciar, né? Totipotente, com mitose, com diferenciação, formando quem? Células das diversas maneiras possíveis. Tá? Beleza. Vamos passar para o outro lá. Desculpa. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Aqui mesmo, depois de volta para lá. O que é uma síndrome mieloproliferativa? É a proliferação neoplásica do sistema hematopoético, que é o que nós acabamos de ver,
caracterizada de uma produção anormal de células maduras ou imaturas da linhagem mieloide, tá? Então, eu tenho uma síndrome mieloproliferativa, mielo de mieloide, tá? Essa alteração, ela pode ser, ó, granulomonocítica, plaquetária e eritrocítica. Agora eu vou voltar no slide anterior. Né? Granulocítica, monocítica, eritrocítica e plaquetária, tá? Então, uma doença mieloproliferativa, elas vão seguir essas linhagens aqui, tá? Beleza, olha só. O próprio nome está dizendo aqui, ó, granulomonocítica, plaquetária e eritrocítica. Eu vou voltar no anterior, já vou explicar uma coisa para vocês. Aqui, ó, granulomonocítica, pode acontecer uma alteração dessa célula que pode alterar os dois? Sim. Tá? Então, pode acontecer uma alteração de célula que pode alterar tudo aqui. Mas, vocês não podem deixar de entender o seguinte, que pode acontecer uma alteração nessa célula anterior ou nessa aqui, que vai fazer o quê? Direcionar para uma linhagem granulocítica. Ou uma alteração nessas células aqui e vai direcioná-la somente para alterações monocíticas. Tá? É possível também. Se existe uma alteração de gene em alguma dessas células que vai determinar que qualquer alteração dela pode ser nessa linhagem ou pode ser nessa linhagem, ela vai se definir. Tá? Ela já está condicionada, geneticamente modificada através da alteração de genes, que ela vai seguir essa alteração. Tá? Se ela tiver uma alteração nessa célula que fala, né, de genes, que ela tem que chegar nessa linha eritrocítica e alterar somente essa linhagem eritrocítica, ela vai fazer. Ela vai alterar somente plaquetária, ela vai fazer. Ou as duas, ela vai fazer. Tá? Então, é uma proliferação anormal de célula que vai seguir um ritmo que já está pré-definido. Tá? E aí você já pode interpretar que isso aí pode ser uma leucemia, né? Uma alteração dessa aí, sim. Beleza. O que nós podemos entender em relação a esse slide aqui? Que as alterações, essas alterações que eu mostrei para vocês, elas podem ser agudas, ela pode ser subaguda e ela pode ser crônica. Leucemia aguda, uma leucemia mieloide aguda. Nós estamos falando de mieloide, tá? Mas e se fosse linfóide? Leucemia linfóide aguda. Então, eu tenho uma leucemia mieloide e tenho leucemia linfóide. Elas podem ser agudas e elas podem ser crônicas. Não entre muito em questionamento ainda sobre a leucemia mieloide aguda e leucemia linfóide aguda, que a gente vai ver isso aí na próxima aula, tá? Que a gente vai entrar já diretamente nas leucemias. Nós temos a subaguda. Por que ela é tratada como subaguda? Porque o surgimento dela não é abrupta. Né? Uma leucemia aguda é surgimento abrupta. Uma semana você está tranquilo, sem sintoma nenhum, daqui a 7 dias você tem uma carga de produção de células abruptamente no seu organismo. Então, 7 dias, 6 dias, você passa de um paciente assintomático para um paciente assintomático com um número elevado de células ou sintomáticos com um número elevado de células. Então, isso pode se definir rapidamente. Então, essa é a diferença do que de uma leucemia aguda, tá? De algum processo agudo para um processo crônico. Tá? Nessa síndrome mieloproliferativa crônica, o que nós vamos estudar no livro didático é a leucemia mieloide crônica, tá? E a policitemia vera, certo? Então, são as duas que vocês podem também já fazer como pré-aula para as outras aulas seguintes. Então, eu estou dizendo para vocês, vocês vão conseguindo daqui para frente já seguir nas unidades do AVA, tá? Dá para conseguir entrar estudando já por lá. Beleza. Aqui é um quadro que vocês vão ter um direcionamento no próximo slide.
mas eu já vou adiantar para vocês essas alterações. O que a gente faz aqui? Fez um quadro de proliferação e diferenciação. O que é proliferação? Aumentou, tá? Aumentou células. Diferenciação, qual célula que aumentou? Tá? Então, a proliferação ela é de todas as células e uma diferenciação é qual é a célula que alterou. Tá? Então, é uma característica muito importante. Quando eu falar para vocês, ó, uma leucemia mieloide aguda, a proliferação de células é muito grande. Olha aqui, ó. Por isso que ele utiliza lá 4 cruzes. Aumentou célula pra caramba. Da onde que vem essa célula? Lá da medula óssea. Então, aumentou tudo, aumentou, grande quantidade. Qual que é a célula que aumentou que eu não sei? Diferenciação não dá para ser feito. Poxa, professor, então isso é uma característica da leucemia mieloide aguda? Sim, tá? Ela produz bastante células e não dá para você diferenciar qual é a linhagem que aumentou. E vocês vai ver no próximo slide, ou não sei se é o próximo ou outro, deixa eu ver se é o próximo. No próximo slides, essa explicação aqui, porque aí você consegue visualizar isso, tá? A proliferação extremamente alta e uma diferenciação, né? Pode aparecer algumas células, célula normal? Pode, mas se confunde dentro do processo, tá? Uma leucemia mieloide crônica, ó a proliferação de célula, bem menor do que uma aguda. Ela pode ser 2 cruzes, chegando até uma alteração de 3 cruzes. Mas olha o processo de diferenciação. Ó, já tem um processo de diferenciação. O que eu quero dizer com isso, professor, então? Então, eu consigo visualizar que o que aumentou pode ser um linfócito? Eu consigo identificar que o que aumentou pode ser um neutrófilo? Exatamente. Que tenho ali uma quantidade de monócito? Sim, exatamente. Então, aqui você vê 2 classificações extremamente importantes, uma aguda e uma crônica. Eu falo que é mieloide, tá? Eu falo que já estou afirmando que é mieloide, então me leva a crer o quê? Que é somente granulocítica, tá? Eu não falei ainda sobre aquela linfóide lá que eu falei para vocês nem pensarem, que é aquela parte, a primeira parte que eu mostrei para vocês lá, tá? Trombocitemia essencial, trombose. Se fala em trombo, aqui deve estar falando sobre plaquetas, tá? Plaquetas. Se eu falo em trombocitemia, né, é uma doença. Então, uma alteração. Então, é uma alteração a nível de plaquetas. Eu tenho uma proliferação anormal? Tenho uma proliferação alta. Mas eu tenho uma diferenciação celular também que eu consigo fazer. Eu tenho uma policitemia vera, que está lá no livro didático de vocês. A trombocitemia essencial não tem, tá? Nós não vamos entrar em trombocitemia essencial, nós não vamos entrar nisso, e nem na mielofibrose, senão nós vamos ficar louquinho aí com essa parte de leucemia. Porque leucemia, gente, só para você ter uma ideia, uma leucemia mieloide aguda, ela pode ser M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 e M0. Com cada um com uma característica diferente, tá? E isso aí eu vou citar para vocês quando a gente entrar nas leucemias mieloides. Mas a gente vai só mostrar umas diferenças. Eu não quero que você seja peritos em identificar se é M1, M2, não. Quem vai fazer isso é médico hematologista, não é você, tá? Certo? Tudo bem até aí? Vamos continuar. Então, vamos lá, professor. Agora a gente vai entrar no valendo aqui, né? Beleza. O que eu trago aqui para vocês? Uma leucemia mieloide aguda. Mieloide. Pô, professor, se eu sei que é mieloide, eu sei que não é essa região aqui, né? Para cá. Não é para cá. Tá? Não é para cá, porque aqui é linfóide. Certo? Eu tenho células formadoras de colônia, unidade formadora de colônia da série linfocítica. Não tem nada a ver com mieloide aqui.
Então, onde que é a mieloide, professor? Já falei para vocês, é naquele corredorzinho ali, né? Que pode envolver aqui também? Pode, né? Por que que pode envolver aqui também? Porque olha só a célula formadora dela, qual que é? Unidade formadora de colônia, granulócitos, eritrócitos, monócitos e megacariócitos. Beleza. Vou tirar um pouco desse risco daqui, senão daqui a pouco vocês vão estar confundindo. Vou tirar esse risco aqui. O que que eu quero que vocês entendam? Que esse raiozinho aqui é muito importante para você identificar uma leucemia mieloide, tá? Por quê, gente? Olha só. Tá vendo essa célula cinza aqui em grande proporção? Tá? Essa célula cinza em grande proporção é essa célula aqui, ó. Tá? Da unidade formadora de colônia do granulócito e do monócito, certo? Não é essa aqui, beleza. Isso aqui é importante, porque se fosse aqui em cima, eu tinha uma alteração para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Como não é uma alteração aqui, é nessa célula aqui, né, que vocês estão vendo lá, eu não tenho nada para cá, eu tenho aqui, certo? Então, vamos lá. Olha só, eu tenho uma alteração nessa célula multipotente. Por que que eu sei que é multipotente? Porque ela não é pluripotente, porque ela não vai formar essa célula, ela não vai formar essa célula, apesar dela ter vindo daqui. Ela não forma essa, não forma essa, não forma essa, nem essa. Por isso que ela não é pluripotente. Ela é multipotente porque ela forma granulócito e monócito, tá? Então, o que acontece numa leucemia mieloide aguda? Essa célula multipotente aqui, gente, ó, que são as formadoras dos granulócitos, tá? É que são as células que sofrem a alteração na leucemia mieloide aguda. Professor, mas e aí? O que eu vou encontrar dentro do hemograma? Eu vou encontrar muito granulócito, muito monócito, muito megacariócito, muito eritrócito? Não. Muito pelo contrário. Eu tenho uma alteração dessa célula multipotente aqui, mas é ela que vai aumentar. Ela não vai amadurecer para formar bastante granulócito. Ela não vai amadurecer para formar bastante monócito, tá? Então, o que acontece aqui, gente? Ela vai ter o quê? Um acréscimo muito grande. Olha só. Por que ela faz isso aqui, gente? Ó, isso aqui é intencional. Ele põe célula para cá, sobrepondo aos granulócitos, sobrepondo aos monócitos, sobrepondo as plaquetas, sobrepondo aos eritrócitos. Por quê? Porque a quantidade de células que ele vai jogar na corrente sanguínea é muito grande. E de uma linhagem jovem. Tá? Não é granulócito que vai chegar na minha corrente sanguínea? É. Neutrófilos, segmentados. Não é monócito que vai ser jogado na minha corrente sanguínea quando ele está madura? Sim. A medula óssea só vai jogar quem? Células maduras. Né? Só que eu estou falando de uma alteração em uma célula multipotente que está dentro da medula, que é anterior a outras células. Então, eu vou ter o quê? Muita célula jovem, que são chamados blastos, tá? Dessa linhagem, que é uma linhagem granulocítica aqui, certo? Em grande quantidade na minha corrente sanguínea. Em grande quantidade. Pô, professor, mas então eu vou ter pouco granulócito? Sim. Se a unidade formadora dos granulócitos, dos monócitos, está alterada no seu gene para ela reproduzir, para ela produzir em grande quantidade, com certeza essa célula jovem aqui não vai chegar jovem na minha corrente sanguínea. De jeito nenhum. Então, aí que é aquele surgimento abrupto da leucemia mieloide aguda. A célula jovem é jogada dentro da minha corrente sanguínea em grande quantidade. Entenderam até aí, moçada? Dá um oi para mim. Ô, professor. Oi. Nas anemias tinha um sistema de regulação que impedia que essas coisas aconteciam. Dentro da medula, não tem algum equivalente para proteger o organismo?
Ele protege, tá? Mas quando a gente fala em uma alteração, da onde que ela vem? A gente não sabe, tá? Em relação, quando você tem uma regulação, uma alteração para regulação, excelente. Mas quando você tem uma alteração de gene, você não tem como fazer isso, tá? Essa célula já foi alterada no seu gene em alguma posição, seja na 22, seja na transdução de cabo de DNA, ele já está alterada. Então, ele não tem como. O que o meu organismo faz? Espera somente ele se manifestar um determinado tempo e alterar. Tá? Existe o mecanismo compensatório? Claro que existe. Mas como que você faz o mecanismo compensatório se a sua célula está alterada geneticamente? Não tem mais jeito. Ele já é predisposto a fazer isso. Tá? Ele é autônomo. Ele é autônomo na sua ação. Tá? Células destroem? A gente vai ver alguns slides dessa explicação. As células são destruídas? São. Mas ele está condicionado a fazer. Não tem o que fazer essa reversão. Essa reversão existe você fazer, nós chamamos de remissiva, no medicamento. Não tem outra forma. É somente medicamentoso. Você vai ter que entrar com o medicamento para que essa célula aqui ela não faça essa proliferação anormal. Você entendeu? É um controle aí medicamentoso. Tá? Perfeito. Perfeito. E outra coisa, devido a essas alterações, o paciente vai apresentar problemas com coagulação e talvez uma anemia? Talvez não. Tudo isso que você falou, não só com coagulação, não só com anemia, tá? Mas aí é que tá, vamos definir aqui. Ele vai ter um problema de anemia? Vai, mas não é por estar produzindo essa célula aqui, não, tá? Porque, olha só, a célula formadora da unidade de eosinófilo, ela tá aqui, né? Então, se ela for para cá, ela continua produzindo, certo? E se ela vier para cá, né, ela continua produzindo plaquetas também. Então, a alteração é aqui. Agora, por que ela leva uma anemia? Por que ela leva a uma deficiência plaquetária? Pelo excesso de células na corrente sanguínea. A quantidade excessiva que a minha corrente sanguínea não suporta. Tá? E essa quantidade que ela não suporta ali dentro, ela vai interferir nos espaços das outras células. Então, ela acaba comprometendo essas células no local onde ela está. Tá? Por exemplo, o que pode alterar aqui se eu tenho um acúmulo de células de grande quantidade? Gente, trombos, né? Não pode formar trombos? Não pode ter um acúmulo de células, uma grudada nas outras e pode entupir um vaso? Sim ou não? Sim. Certo? Sim. Né? Isso. Então, eu tenho um comprometimento de trombo. Quem que vai agir ali? Plaquetas, né? Vai existir o que ali? Um acúmulo de células, retenção de células, que meu organismo não queria fazer, e ele acaba fazendo. Outra coisa, olha, imagina um aumento de viscosidade que vai existir dentro desses vasos sanguíneos. Então, quanto mais viscoso, além do normal, eu tenho aqui uma circulação de eritrócito complicado. Tá? Para onde que vai meu eritrócito? Como que ele tem que ter um meio propício para ele se movimentar dentro do organismo e que dê condições para ele desenvolver a função dele. Então, essa alteração de uma leucemia abrupta, né, nesses casos aqui, ela leva o quê? Uma cascata de alterações para tudo. Por isso que uma leucemia mieloide aguda, o surgimento abrupto dela, ela tem que ser combatido o mais rápido possível. Tá? Esse paciente pode vir a óbito, tá? Com o surgimento dessa leucemia mieloide aguda. Apesar de que a leucemia mieloide aguda é uma leucemia que, a partir do momento que você entra com o medicamento, ela responde. Tá? E a remissão de uma leucemia mieloide aguda é muito mais rápida do que uma crônica. Tá? É muito mais rápido. Não só a mieloide, nós estamos falando de mieloide, mas poderia ser linfóide aqui. Tá? Então, a remissão dela é muito mais rápida, porque você entra apenas com ação em cima de uma célula e fala para ela assim, opa, não produz tudo isso, vamos inibir a sua produção. Ah, professor, mas as outras situações se complicam? Pode se complicar, mas não tem outra opção. Você vai ter que dar condições para que todas essas outras células aqui, elas tenham suas funções normais.
tá? Então, pode levar no estado anêmico? Pode, mas não é por produção. A produção está vindo. Você pode entrar no estado anêmico porque o infartamento na sua medula é grande por células jovens. E esses eritrócitos, eles não estão conseguindo entrar na corrente sanguínea para fazer a função dele, tá? Produz? Produz. Tem qualidade? Tem, mas ele não consegue entrar na corrente sanguínea, tá? Tudo bem, moçada? Beleza. Beleza. É isso que eu falo para vocês. A leucemia ela é complexa, tá? Vocês não vão sair daqui nenhum expert no assunto, mas vai dar um direcionamento para vocês estudarem, tá? Eu estudo leucemia até hoje, gente, até hoje. Porque o que acontece? Quando eu trabalho em laboratório de análises clínicas, eu não tenho quadro de leucemia o tempo inteiro, né? Eu faço lá 5 anos da minha vida trabalhando com alterações de ambulatório, né? De hospital, um paciente que estava no estado normal, ele chegou e tal, alterou suas células, tá? Mas no processo leucêmico é quem está habituado a trabalhar só com isso. Por exemplo, o hospital de câncer. O laboratório do hospital de câncer vê isso todos os dias, toda hora, todo instante. Então, a forma deles verificarem isso tem que ser o mais específico possível, o mais assertivo possível e com rapidez, tá? Então, vamos lá. Entenderam aqui, moçada? Então, qual que é a célula? Esse rainho aqui é importante, então, eu ter a noção da qual a célula que ele altera. Por que isso? Porque a gente vai ver outros casos aqui, tá? Então, vamos lá. Olha só um estágio de uma leucemia mieloide crônica. Nós estamos falando da linhagem mieloide, por isso que está aqui, leucemia mieloide crônica. Se a gente estivesse falando em linfóide, a gente estava falando nessa região aqui, tá? Olha onde que está o raio, né? Está agindo aonde? É uma alteração de conformação de genes, atingindo quem? A célula-mãe. Olha como é diferente uma aguda, né, de uma alteração de uma célula aqui, para uma alteração de uma célula-mãe. Por isso ela é crônica, tá? Evolução da doença gradativa. Ela pode fazer o quê? Ela tem uma alteração a nível de gene na célula-mãe, tá? Que no começo o paciente tem a formação de células anormais, mas não é num estágio muito grande, porque se fosse abrupto seria aguda. Então ela tem alterações de células, certo? De todas as linhagens aqui, ó. Opa, desculpa, nós estamos falando de mieloide, tá? Então essa linhagem para cá, nós não estamos entrando em detalhes ainda, tá? Esqueçam essa parte de cá. Então, nós estamos falando de mieloide. Então, essa alteração pluripotente de células altera toda a linhagem mieloide, tá? Toda ela. Beleza. Mas isso aí, professor, o paciente que tem uma leucemia mieloide crônica, gente, ele nasce bem, ele produz células normais, vai tentando produzir células normais, com um período aí, né, já sabe que ele tem uma alteração de genes, essa célula-mãe começa a produzir células imaturas, tá? Elas começam a produzir células imaturas, células que vai jogar na corrente sanguínea, e você às vezes depara com o exame do paciente, e você fala assim, poxa, mas por que apareceu essa célula jovem aqui? O paciente está com o hemograma dele normal, tá? Mas apareceu uma célula jovem aqui, meu Deus do céu, o que será que é? Pode ser um quadro de um paciente com essa leucemia mieloide crônica, tá? Já é crônica. Bom, professor, essa leucemia mieloide crônica, quando ela surge, ela vai ser crônica até o final? Não. Ela pode chegar a um certo momento dela agudizar, tá? Então, essas células que anteriormente eram devagarzinho, que elas iam alterando, elas podem, em um certo momento, romper na corrente sanguínea, na medula óssea, grande quantidade. E isso leva a quê? Ó, se é mieloide, essas setinhas amarelas aqui, elas indicam que o número de granulócito aumenta. Por quê?
Porque eu não falei para vocês naquele quadrozinho lá que o processo de... Olha aqui, ó. Que o processo de proliferação é grande, mas de diferenciação nós temos também? Sim, né? Então, nós temos um processo de produção grande, né? Porque tem uma alteração de células, mas eu tenho a definição de qual é a célula que vai alterar, tá? Então, é da fase granulocítica. Professor, eu poderia ter uma alteração, não da granulocítica, mas da monocítica? Poderia, tá? Poderia. Aí ele enquadra em outros processos da subdivisão da leucemia mieloide crônica. É por isso que a leucemia mieloide, as leucemias, elas têm classificações diferenciadas. Para quê? Para melhorar o tratamento desse paciente, para tentar, quando o paciente tem uma leucemia, você já ir na linhagem correta e corrigir. Então, é muito avançado esse estágio nosso de conhecimento desse tipo de patologia, tá? Porque se conhece muito, muito, muito. A cada dia se conhece mais das alterações teciduais, das alterações celulares dessas patologias. E isso é muito importante para a nossa profissão, tá? Ou para os médicos também. Porque você tem lá uma forma de você chegar à cura, né? Ou não, né? Que pode acontecer, de pacientes mais rapidamente, tá? Beleza, então vamos lá. Essa leucemia mieloide crônica, eu tenho uma alteração aqui, tá? Genética, na alteração de alguns genes de posição. Esses genes de posição, gente, não é só 922, existem várias outras, tá? Já foram descobertos que a leucemia mieloide crônica também tem subdivisões, e cada uma delas altera um determinado local do gene dessa stem cell, tá? Então, esse é um estudo muito mais profundo em relação a isso, tá? Então, olha só, o que eu quero mostrar para vocês é isso, né? Você tem uma proliferação anormal, mas já tem o quê? Um direcionamento de qual é a célula que vai aumentar, tá? Então, isso enquadra ela em uma leucemia mieloide crônica. Então, hoje eu já sei que se eu tiver células anormais na minha corrente sanguínea, blastos, em grande quantidade, surgiu abruptamente, eu tenho um quadro agudo. Pode ser uma leucemia? Pode. Eu tenho que fazer outros testes? Sim, mas vai me direcionar já. Se é mieloide aguda, eu tenho só blastos na minha corrente sanguínea, as outras células eu não tenho. Se é crônica, eu tenho o quê? Blastos na minha corrente sanguínea, mas eu tenho as outras células já, né, definidas. Algumas células já definidas. Então, eu tenho aí já um direcionamento de uma leucemia, né, que é a leucemia, aparecimento de células jovens, ou seja, blastos. Tá, gente? Você sempre coloca blastos. Isso aqui é muito importante você colocar, que a célula jovem que aparece de uma leucemia são chamados de blastos, certo? De blastos. Então, vamos lá. Então, aqui você tem uma leucemia mieloide crônica. Vamos para outra alteração? Isso aqui não tem no livro didático de vocês, mas já vão conhecer uma outra alteração de trombócitos. Olha só, por isso que ele entra na síndrome mieloproliferativa. É uma síndrome, porque todas as síndromes alteram quem? O raiozinho vai lá na célula, na stem cell, tá? Na célula mãe. Então, aqui eu tenho uma alteração nessa minha célula mãe, que pode alterar as minhas linhagens, correto. Mas, como eu falei para vocês, trombo vem de trombócitos. Trombócitos me leva a pensar em plaquetas, tá? Então, eu tenho aqui na trombocitemia essencial alteração de células jovens na minha corrente sanguínea, mas eu tenho plaquetas em grande quantidade, ou plaquetas agregadas, ou megacariócito, ou seja, o megacariócito da onde provém essas plaquetas. Esses megacariócitos aqui aparecem somente na medula, mas ele pode aparecer na corrente sanguínea quando for um caso de trombocitemia essencial, tá? Então, eu tenho células jovens,
mas a minha ordem plaquetária está extremamente alta. A minha presença de megacariócito na minha corrente sanguínea tem também, tá? Então, você tem condições aí de você fazer uma análise do seu hemograma, observando já características que pode induzir a ser uma determinada patologia. Induzir, porque eu só posso confirmar se eu fizer exames laboratoriais que vão fazer com que ele me afirme 100% que a alteração que existe ali é dessa linhagem. Eu não tenho condições de afirmar para o paciente, eu posso suspeitar, mas eu como farmacêutico, posso falar para ele, afirmar, sem fazer uma citoquímica, sem fazer uma imunohistoquímica, sem fazer um estudo genético, tá? Que ele tem esse processo de leucemia. Não posso, é irresponsável da minha parte. Olha só a policitemia vera. Policitemia vera, isso aí tem no seu livro didático. Você vai ouvir falar da policitemia vera lá. É uma síndrome mieloproliferativa. Onde é a alteração da policitemia vera? Olha onde que é, gente. O raiozinho vai aonde? Na célula mãe, tá? É uma alteração de genes na célula mãe também. Então, professor, eu tenho produção de células jovens na minha corrente sanguínea? Tenho. Eu tenho produção de células jovens. Eu posso encontrar células jovens lá. Eu posso encontrar na policitemia vera, olha só esse tracejado aqui, ó, granulócito. Eu posso encontrar na policitemia vera plaquetas alteradas também. É uma característica dessa doença, tá? Dessa policitemia. Mas uma coisa que me caracteriza a policitemia vera é, olha aqui, gente, ó, essas setinhas amarelas levando para onde? Produção de eritrócitos. A produção de hemácia no meu organismo é muito grande. É muito grande. Eu tenho muita hemácia. Quando eu faço um hemograma, eu só tenho hemácias. Poucas células sanguíneas, tá? Mas olhando numa lâmina, beleza, professor. Mas e quando eu fizer um hematócrito? Quando eu fizer uma hemoglobina, vai estar extremamente aumentado, gente. Extremamente aumentado. Você tem aí hemoglobina de 20, sendo que o normal de uma hemoglobina é de 11 a 14. Eu tenho hemoglobina de 20. Eu tenho eritrócito eu tenho hematócrito de 60, sendo que o normal é de 35 a 42, se não me engano, é isso. Tá? Eu tenho hematócrito de 60. Eu tenho hemácia de 8 milhões, né? 9 milhões, 10 milhões. Olha o índice hematimétrico disso. É muito acima do normal. Então, se eu pegar um hemograma, que eu tenho lá, valor de referência do lado, é igual o laudo que eu passei para vocês. Você tem lá, valor de referência do lado, que vai fazer do hemograma normal, aqueles valores de referência que é para você realmente utilizá-lo. Quando você olha na dosagem do paciente, ele vai estar extremamente acima. Mas quem que vai estar acima, professor? Tudo? Não. A maioria delas é na parte eritrocítica. É isso que define uma policitemia vera. Eu posso ter aumento de granulócito? Posso, mas eu posso não ter aumento de leucócito. Eu posso ter aumento de plaquetas? Pode, mas o que me caracteriza é isso aqui, gente. Ó. É isso aqui. É a quantidade de eritrócito extremamente aumentado. Isso é fato. Professor, tem alguma outra doença ou uma alteração que pode confundir com em relação à policitemia vera? Um processo de desidratação pode levar. Mas você não tem um valor de hematócrito tão alto assim. Um valor de um paciente desidratado é um valor de hematócrito, hemoglobina e hemácia um pouquinho acima do normal. Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem um hematócrito de 32 a 40, 35 a 41, normal, um paciente desidratado, ele chega com hematócrito de 47, 46, tá? Uma hemoglobina ali em torno de 16, 15. Você vê a diferença, né? Tá? Mas quando eu tenho exacerbada, lembre-se bem dessas setas amarelas, muito, 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 muito grande, eu posso pensar
que esse paciente tem um quadro de policitemia vera, tá? A gente vai ver, eu acho que vocês... Não, a gente vai ver depois, nas próximas aulas, esse quadro de policitemia, mas eu quero fazer um acordo com vocês. Dá uma olhada, dá uma lidinha, faz a pré-aula, tá? Lê um pouquinho no livro didático de vocês, porque tem muitos termos que nós vamos utilizar que, de repente, a gente vai poder passar por cima, tá? Então, assim, leiam já a partir vocês já vão ter uma noção do que é a leucemia, dá para você já, no livro didático, e já ir estudando, já ir fazendo exercício, já vai lendo o livro didático, já vai prosseguindo nos estudos aí. Bom, vamos lá. Ah, tá. Aqui, gente, ó, eu ia tirar isso aqui daqui, mas a gente vai, como a gente tem muita coisa no livro didático de vocês que complementam, por que eu não complemento mais aqui também? Então, todas as informações que você tiver aí para consultar, né, como material para consultar, é importante. Classificação FAB das síndromes. Essa FAB é uma classificação mundial, tá? Eu não lembro mais o significado dela. Não adianta que eu não lembro nem quantos anos eu tenho. Não, quantos anos eu tenho, eu lembro, 50. Mas FAB é uma classificação que ela tem um nome, é uma classificação internacional que faz com que todas as leucemias ou as síndromes, né, mielodisplásicas, elas sejam o quê? Divididas em características diferentes. Para quê? Para que isso? Para que você possa atingir as alterações mais rapidamente. Olha um exemplo. Essa classificação aqui é das anemias causadas pelas síndromes mielodisplásicas. Elas classificam as anemias quando o paciente tem uma síndrome em anemia refratária, tá? Ela pode classificar em anemia refratária com sideroblastos. Ela pode classificar a anemia como anemia refratária com excesso de blastos, chamado de AREB, tá? Com excesso de blastos. Anemia refratária com excesso de blastos em transformação. Leucemia mielomonocítica crônica. Então, ela vai classificando as anemias. Para quê? Para ela não falar assim, anemia ferropriva. E ela não é, o que já leva a um outro estágio de anemia que é carencial. Aqui, quando ela fala em anemia refratária, por sideroblasto, com excesso de blastos, com blastos em transformação, eu estou classificando essa anemia FAB, falando que esse paciente tem uma síndrome mielodisplásica em evidência. Ele tem um processo de leucemia. E aquela anemia, daquele processo de leucemia, elas são esses tipos de anemia aqui. Por quê? Para que o médico saiba o quê? Que esse paciente ele tem uma anemia direcionada para essas síndromes, tá? Para que ele possa tratar. É um tratamento diferente? Você tem que tratar primeiro o processo leucêmico, o processo causador. Senão você não consegue, de nenhuma forma, fazer com que essas anemias causadas por essas síndromes, elas se revertam. Não tem jeito. Que é diferente daquelas outras anemias que nós vimos no primeiro bimestre, né? Que você consegue, através de medicamento específico, e resolver. Vamos lá. Aqui é o que nós falamos na anterior. É um quadro, tá? Não precisa vocês... Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, não, porque nós não vamos nem cobrar, e nem o livro didático de vocês entrou nessas situações. Eu deixei aqui para vocês entenderem o que acontece na medula óssea e no sangue periférico, né, as células que vão aparecer naquelas anemias, tá? Certo? É só para um nível de curiosidade. Futuramente, quando vocês estiverem atuando em laboratório ou fazendo uma especialização, aí isso aqui você vai ter que aprender, tá? Ou se você estiver fazendo farmácia oncológica, tá? Trabalhando em farmácia oncológica, um farmacêutico oncologista,
você vai ter que aprender quais são esses tipos de anemia, porque você vai ter que produzir um medicamento para eles, né? Então, é bem diferente, tá? Mas a nossa função hoje como acadêmico, né, não posso, de maneira alguma, falar para vocês, não, vocês vão ter que decorar tudo isso aqui. Não, não adianta. Eu estou mentindo, tá? E vocês vão ter que você tem que saber só que existem essas doenças relacionadas com essas síndromes mielodisplásicas. Beleza, vamos indo. Agora a gente entra em doenças linfoproliferativas, tá? Não vamos entrar ainda na leucemia. Eu estou mostrando para vocês as doenças de alteração de linfócito, da linhagem mielocítica e da linhagem linfocítica. Essas doenças linfoproliferativas, linfo não é mais mielo, é linfo, tá? Então é naquela outra direção de alteração. Proliferativa, proliferação anormal. Se é uma doença, existe proliferação anormal de linhagem de linfócitos, tá? Por isso que a alteração de linfócitos pode me levar a uma anemia linfóide aguda, linfóide crônica, tá? Isso quando elas são originárias da medula óssea. Pode ter uma doença linfoproliferativa vindo do tecido? Pode, são os linfomas. Olha o linfoma de Hodgkin, do não Hodgkin aqui, ó, muito comum encontrar. Mieloma múltiplo, muito comum encontrar, tá? Essa aqui é uma hiperproliferação de plasmócito na produção de imunoglobulinas. Então você tem lá uma célula plasmocitária que aparece no seu organismo, ele pode proliferar normalmente lá e levar à produção de anticorpos, né, de imunoglobulinas, no caso, e provocar um mieloma múltiplo, e aí tem que ser tratada. Então, é uma célula que está proliferando anormalmente. Então, tudo isso pode levar a essas doenças linfoproliferativas, no caso, aqui agora. Tá? Então, eu estou dizendo para vocês, só para recapitular, que linfoproliferativa envolve linfócitos. Tá? Envolve linfócitos. Aí nós vamos ver a leucemia linfóide aguda, que nós já sabemos que a linfóide aguda também é de surgimento abrupto, tá? E a crônica, na mesma proporção da mieloide, é a mesma explicação. O que nós vamos ver nas próximas aulas são algumas diferençazinhas. Ó, atinge mais aqui, sobe mais aqui, quais são os exames que são feitos para esses pacientes, né? Que é um pouquinho diferente um do outro, mas o princípio é o mesmo, tá? Aqui é uma classificação clínica das leucemias. É o que eu falei para vocês. Vocês vão ver isso aqui no livro didático de vocês, traz isso. Que é a M1, M2, M3, M4, M5, M0, tá? Por quê? Porque eles já descobriram que na leucemia aguda, por exemplo, ó, existem alterações, ela é classificada como leucemia mieloide aguda. Se for uma alteração mieloblástica, ele recebe uma outra denominação. Se for promielocítica, mieloblástica, se não me engano, gente, é M1. Promielocítica é M2, M1, M2, a eritrocitária é M3. Aqui é M3, eu tenho certeza. Aqui é M3. A promielocítica parece que é M1. M1. Depois vocês vão ver isso aí no livro didático de vocês. Eu não lembro de cabeça, não. Tá? Então, cada uma delas tem uma classificação. Ela é uma leucemia mieloide aguda, M1. Leucemia mieloide aguda, M2. Leucemia mieloide aguda, M3. E assim sucessivamente. Por quê? Porque cada uma delas altera em maior proporção uma linhagem diferente da outra. Tá? Aqui aumenta mais monócito, tá? Aqui aumenta mais eritrócito, aqui aumenta mais promielócito, aqui é só mieloblasto, só blastos. Então, esse aqui, eu acho que tem uma que é indefinida, a M0 é indefinida, a M0 foi descoberta agora por um determinado tempo aí, e aí elas vão sendo
elas vão sendo estudadas a cada dia e vão conseguindo, de certa forma, descobrir mais variantes de leucemias, e aí fica mais fácil o tratamento, entendeu? O medicamento entra especificamente para aquela função, tá? E assim nós utilizamos também para leucemia crônica, seja ela mieloide, seja ela linfóide, tá? Então são vários subtipos de alterações da mesma leucemia, tá? Então quando você vê falar em leucemia por células cabeludas, está bem aqui embaixo, né? Por células cabeludas nós vamos ver depois, quando a gente estiver falando de leucemia mieloide, da linfóide crônica, a imagem dessa célula cabeluda é uma célula que tem uns pseudópodes, assim, bem grande, parece cabelo realmente, tá? Então, se você ouvir falar em células cabeludas, você vai saber que é uma leucemia linfóide crônica de células cabeludas, tá? Então, é uma variante desse tipo de leucemia. Olha só, isso aqui é no geral, tá? Características das células leucêmicas. Isso é para mieloide, para linfóide, aguda, crônica, qualquer uma delas. É uma característica da célula. Capacidade de proliferação irregular e desordenada. Tá? Produz desordenadamente. Quantidade é quanto ela achar que ela deve produzir. Então, não se tem aí, produz X, produz Y. Não, ela prolifera e ela para a hora que ela quer. Por quê? Porque ela é autônoma. É uma célula autônoma, ela faz o que ela quer. Ela já está pré-definida a fazer o que ela quer. Ela tem alteração genética. Isso é o tempo só que vai determinar quando é que ela vai entrar, tá, em ação. Ou ela pode já, no caso das crônicas, ela já ter formação de quê? De células um pouquinho mais alteradas, só que na crônica ela joga um pouquinho na corrente sanguínea ou não. Ela fica na medula, ela infiltra para o tecido, ela vai por órgão. E aí depois ela vai causando as doenças, né? Não abrupta, é recorrente. A pessoa vai sentindo alterações, vamos dizer assim, em doses terapêuticas, né? Não é rápida. Ela vai sentindo as alterações com o tempo. Mas pode regularizar? Pode. Puf! Pode. Também pode. É independente. Ela é uma célula autônoma. Apresenta vantagem seletiva de reprodução e manutenção. Ela faz isso. Tá? Se ela é autônoma, essa vantagem seletiva de reprodução e manutenção, ela faz onde ela quiser. Tá? Ela seleciona o que ela vai produzir e ela mantém aquela produção ou não, ou ela passa para uma outra célula. Tá? Então, é uma coisa que acontece no seu organismo involuntário. Não adianta que você não tem domínio sobre o surgimento de um processo leucêmico. Não tem domínio. De repente, eu, Glauco, sou uma pessoa normal agora, eu posso ter uma alteração genética que eu não sei nas minhas células e eu futuramente desenvolver uma leucemia. Tá? Eu não sei. Tá? Perda ou diminuição da capacidade de maturação. Perda ou diminuição da capacidade de maturação. Então, ela não amadurece. Por isso, se ela não amadurece, ela não joga as células sanguíneas normais, né, na corrente sanguínea. Né? Ela vai ficar ali o quê? Colocando células anormais. Ela vai botar ali uma quantidade normal? Pode, mas depois ela vai jogando outras que têm funções extremamente comprometidas. Tá? Então, a anaplasia seria a produção anormal de células. Tá? Então, aquela célula que ele jogou ali não é uma célula que o meu organismo quer e aceita de uma forma ideal. Não, tem seus problemas. Olha só, Devanil, burla a vigilância imunológica. Olha a capacidade dela de burlar a vigilância imunológica. Algumas são destruídas, sim, mas as outras ele não consegue, tá? Então ele burla a vigilância imunológica. Pode ser disseminada e atingir outros órgãos? Pode, principalmente as crônicas, tá?
Por que eu estou falando em relação às crônicas? Porque a crônica ela vai produzindo e vai jogando ali involuntariamente. Infiltra no tecido, infiltra no órgão, né? A abrupta não. Você tem já de cara um sinal e sintoma muito mais específico do que uma crônica. Aqui, ó, aqui explica tudo para vocês. Ó, uma célula normal, tá? Que tem uma alteração de genes, transformando em uma célula leucêmica mutante. Ela é mutante, tá? Ela não tem a mesma função de uma célula normal. Algumas vão ser destruídas aqui, ó. Algumas sofrem destruição pelos linfócitos, né? Pelo sistema de vigilância ou pelos linfócitos natural killer, né? Ou células de defesa. Algumas são destruídas, outras escapam dessa destruição porque ela burla o sistema imunológico, vai proliferar, tá? Elas escapam desse sistema, formando quem? Um mosaico de células normais e células neoplásicas. Então, o que é um mosaico? É uma tabela, é um perfil, né? Se eu fizer, por exemplo, um hemograma desse paciente, eu vou ter lá células de todos os tipos. Eu vou ter uma célula normal, um segmentado, eu vou ter um monócito aparecendo, mas eu vou ter também células alteradas, tá? Aparecendo para mim. E até chegar num ponto em que as células leucêmicas substituem as células normais. Aí ela entra no estágio muito avançado da doença, tá? Muito avançado. Certo? E aí, dependendo da pessoa, ele consegue se reverter. Mas em outras situações não se consegue, dependendo do comprometimento celular, do comprometimento imunológico, de como é que você apresentou para o médico, em que situação você apresentou para o médico. Tá? Então, se existem doenças pré-existentes, se não existem doenças pré-existentes. Então, aqui é uma resposta que depende muito do paciente. Não tem, tá? Não tem outra forma. Isso aqui é só para... É bem repetitivo. As leucemias podem ser agudas e crônicas. Tá? Que eu já falei para vocês. Aqui pode ser leucemia mieloide aguda, leucemia linfóide aguda, leucemia mieloide crônica, leucemia mieloide aguda. Aliás, linfóide crônica. Então, ela pode ser as duas. Ô, professor, uma dúvida. Sim. Essas células que estão sendo jogadas na corrente sanguínea em estados mais avançados da leucemia, existe Sim. necessidade de caracterizar ela, saber que célula é, ou não? Não precisa Sim, saber? Precisa saber, tá? Mas não é você no hemograma que você faz. Quando essas células estão na corrente sanguínea e você vai fazer a identificação delas, você tem que fazer outros tipos de exames, tá? Não adianta, você tem que fazer uma citoquímica, por exemplo. Aí você vai fazer uma reação de um determinado antígeno, colocando em contato com essa célula para ver que célula que é, tá? Algumas vezes dá para você visualizar a diferença, dá, como nós vamos ver um slide aqui, que eu vou mostrar para você a diferença de um e de outro. Mas, às vezes se confunde um pouco, tá? Até eu, assim, que tenho um pouco mais, sou especialista em hematologia, mas às vezes eu me confundo, às vezes, com a célula. E aí a gente precisa de um auxílio maior, né? Para poder falar assim, não, essa célula realmente é. Por quê? O que acontece, gente? Porque a medula óssea, ela produz. Mas ela não produz assim... não, a célula tem que ser loira, de olhos azuis, né? E de 1,80 m. Não é assim. Ela pode produzir ali uma loira, de olhos castanhos e de 1,50 m. Tá? Então, assim, essas características, elas são muito importantes. Então, às vezes, essa loira de olho diferenciado pega o profissional de calça curta, tá? E aí você tem que fazer o quê? Um diagnóstico diferente para você saber se opa, não, realmente essa célula aqui é uma célula irmã daquela loira de 1,80 m de olhos azuis, tá? Então é por isso que tem essas variantes FAB aí, que ainda possui células da mesma linhagem, da mesma espécie, com características um pouquinho diferentes, tá?
Beleza. Vamos lá. Olha só, aqui é o que nós falamos, a gente vai só complementar. Evolução rápida, leucemia aguda, tá? Evolução rápida. Uma semana você é sintomático, daqui a 7 dias você tem sintoma, faz um hemograma, tá forrado de blasto na corrente sanguínea, tá? É complexo. As células que aparecem, isso aqui é muito importante, tá? Blastos. Então, as células jovens que aparecem na corrente sanguínea é blasto. Se eu der um hemograma para você interpretar na prova, eu coloco lá células normais, eu coloco lá blastos, você já fala assim, opa, é blasto, é leucemia. Eu já vou para cá. Olha eu entregando questão de prova, você sou bom demais, né? Pelo amor de Deus. Então, blasto já te direciona para uma síndrome mieloproliferativa, que pode ser o quê? Uma leucemia, tá? Aí, uma síndrome mieloproliferativa, se for crônica, ou uma leucemia mieloide, dependendo de qual célula que aparece, tá? A evolução dessas leucemias agudas, ela é horizontal. A divisão é horizontal. Tá? O que é isso? Horizontal. É tudo. Você vê a célula, é só você pensar no seu horizonte. Você vê tudo aberto, né? Grande quantidade. Você não vai diferenciar qual um que é o outro. Então, você visualiza aquele monte de coisa, tá? É uma divisão horizontal, tá? Uma evolução horizontal. Cresce tudo, aumenta tudo. Não ocorre amadurecimento, tá? Não ocorre amadurecimento, por isso que apresenta grande quantidade de blastos. Tem um termo que nós utilizamos que chama-se hiato leucêmico de Naegeli. Esse é um termo que nós utilizamos quando tem blastos e poucas células normais, tá? Sem células intermediárias. Esse aqui o médico pode colocar, às vezes ele coloca lá para você, indicação clínica, hiato leucêmico de Naegeli. Aí você fala assim, pô, mas o que é isso? Então isso leva a crer que ele pode estar suspeitando de um processo de leucemia aguda. Tá? Isso já chegou várias vezes no nosso laboratório, lá quando nós estávamos no HGU, e o médico, a gente tinha contato com a papeleta do médico, né? Então ele vinha lá, indicação clínica, ele colocava assim, hiato leucêmico, aí ele botava interrogação, ele não sabia também. Isso chegava para a gente colher o sangue do paciente, e isso nos dava um direcionamento. Por quê? Porque você fala assim, opa, o médico está suspeitando de uma leucemia. O que eu posso encontrar quando eu for fazer o exame desse paciente? Então, o que eu fazia? Eu já pegava o sangue do paciente e já ficava atento para ele, tá? Para ver o que o aparelho ia liberar para mim e o que eu tinha que procurar, tá? Então, ele serve de referência para a gente. O diagnóstico citológico é muito difícil. O que é o citológico, gente? É o que nós fazemos no hemograma. Olhar no microscópio e ver a citologia, a morfologia da célula, tá? Porque os blastos, eles são muito semelhantes. Dá para fazer? Dá. Professor, eu consigo ver um blasto de mieloide? Consigo. Eu consigo visualizar no microscópio um blasto linfóide? Consigo. Eu consigo identificar no meu microscópio um blasto mieloide M3? Não, não consigo. Eu consigo visualizar um blasto mieloide da linhagem mieloide M10? Não, não consigo. Eu tenho que fazer outros exames para complementar o estudo desse tipo de célula que está alterada, tá? Olha só, uma leucemia aguda, né? Uma leucemia aguda, onde joga células jovens em grande quantidade na minha corrente sanguínea. Aqui, tá? Eu consigo visualizar aqui essa célula aqui. Eu sei que é blasto. Por que eu sei que é blasto? Aqui, ó. Tem núcleo. É uma célula que tem núcleo, citoplasma e, desculpa, gente, é nucleolo, tá? Eu tenho núcleo, citoplasma e nucleolo. Olha aqui, ó. Eu sei que isso aqui é uma célula jovem blástica. Isso aqui é um blasto, gente. Eu já sei que isso aqui é um mieloblasto. Glauco. Por quê? Porque quando eu faço a comparação
entre núcleo da célula e citoplasma da célula, tá? Opa, desculpa. E o citoplasma da célula, eu sei que essa célula tem cromatina frouxa, relação núcleo-citoplasma evidente, mas é de característica extremamente limpa, tá? Assemelhando-se a vidro moído, né? Então, essas características, elas vão mantendo na minha cabeça uma morfologia. Que célula que é essa aqui? Hemácia, ó. Hemácia. Mas eu estou vendo outra célula diferenciada aqui, estou vendo uma aqui, ó, que para mim está parecendo ser um linfócito, mas eu não tenho ainda uma certeza. Só que eu sei que essa célula, essa célula, essa célula, essa célula, essa célula, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui é da mesma linhagem, tá? Que é uma linhagem plástica. Então, eu tenho aqui uma leucemia aguda, porque é grande quantidade de blastos e eu não tenho células maduras aqui, tá? E eu sei que é mieloide porque essa característica aqui é mieloide, tá bom? Mas não se preocupem em relação a mieloide, por favor. Porque eu não vou dar essas imagens para vocês, que isso aqui não é... Vocês não são peritos em relação a isso. Isso aqui requer muita coisa. Eu estou só mostrando para vocês a diferença de um de outro, tá? Se eu colocar uma lâmina dessa aqui numa prova, talvez a gente... Eu não sei se nós temos no laboratório lâminas de leucemia. Mas se não tiver lá no laboratório, eu vou emprestar do Flávio. O professor Flávio tem, porque as minhas, meu cachorro quebrou tudo, matou de raiva, tá? E o Flávio deve ter na dele. A gente vai... Tomara que a gente tenha tempo de voltar e fazer a aula prática. Mas quem não der para fazer leucemia na aula prática agora, a gente vai fazer no estágio supervisionado, tá? Então, vamos lá. Olha só, uma leucemia aguda. Continua sendo aguda. Ó, mieloide. Já afirmou para mim que é mieloide. É aguda. Por quê? Essa célula... Vou marcar as células para vocês, tá? Essa aqui, essa aqui, todas são da mesma linhagem. Olha a quantidade, gente, tá? Então, esse aqui é uma leucemia aguda. Ah, professor, mas eu estou vendo um linfócito, um neutrófilo aqui, beleza. Quantos neutrófilos você está vendo? Um. Então, olha a proporção dessas células aqui, ó, que são blastos, para a proporção de uma célula que é comum aparecer na minha corrente sanguínea. Isso aqui é um eritroblasto, tá? É uma hemácia jovem. Mas é um que aparece. Aqui é uma hemácia normal, certo? Mas olha a proporção do quadro de leucemia, gente, ó. É muito grande. Então, isso aqui se enquadra no processo leucêmico. Tá? Células blásticas presentes da ordem mieloide, né, dentro do meu hemograma. Professor, mas se o senhor pegar um exame desse aqui, dentro do quê? Quem que é esse que está tentando entrar agora aqui? Deixa eu só ver aqui. Se eu pegar uma lâmina de hemograma e visualizar isso aqui, professor, eu tenho que liberar uma leucemia mieloide aguda? Não. Eu vou liberar assim, gente, ó. Presença de blastos. 1, 2, 3, 4, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem que identificar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui tem 13 blastos. 14 aqui, tá? Presença de blastos, 14 unidades, ou 14 blastos por cento, tá? Eu vou liberar aqui presença de um neutrófilo, presença de eritroblastos. Então, eu tenho que falar para o médico o seguinte, presença de blastos, né? Se eu conseguir identificar que é um mieloblastos, beleza. Se eu não conseguir fazer o mieloblasto, quem vai fazer os outros testes para confirmatório é o médico, não sou eu, tá? Porque eu tenho dúvidas aqui, eu sei que são blastos, mas eu não sei se é mielócito, tá? Ou linfócito. Eu sei porque a característica da célula, ela me leva a crer que é mieloide,
tá? Porque vocês vão ver como que é a linfóide. Olha aqui a linfóide. Leucemia linfóide aguda. Olha como ela é diferente, a célula. Tudo isso aqui é blasto, gente, ó. Blasto, 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 blasto. Tudo isso aqui é célula jovem. Por isso que é caracterizada uma anemia. Por isso que ela é aguda. Ela tem um monte. Qual que é? Por que eu sei que é linfóide? Porque o núcleo dela é denso. Olha só, esse núcleo é denso. Diferente de uma mieloide. E a relação núcleo-citoplasma é escasso. Tá? E bem basófilo. Basófilo é essa coloração azulada aqui, tá? Bem azul. Então, núcleo denso, relação núcleo-citoplasma escasso, certo? E isso é uma característica da linfóide. Observe bem aqui, ó, como é bem escuro. Eu vou voltar à anterior. Ó como é claro. Ó como é escuro. Ó como é claro. Essa aqui, o núcleo bem denso, núcleo frouxo. Tá? Citoplasma pouco evidente, citoplasma bem mais evidente, tá? Viram a diferença, moçada? Sim? Sim. Beleza, ótimo, isso é importante, tá? As leucemias crônicas, só para a gente memorizar. A evolução é lenta, pode levar anos e pode agudizar, tá? Então, uma leucemia lenta, que pode aparecer algumas células por ali, mas pode explodir a qualquer momento. A gente chama de explosão leucocitária. É um termo, pode ser até um termo chulo que a gente utiliza dentro do laboratório, mas os laboratoristas, né, os farmacêuticos, os biomédicos, eles utilizam uma explosão leucocitária, tá? Explosão de células, porque é uma explosão mesmo, parece um vulcão. Hoje você não tem, amanhã você está forrado de células. Células presentes em todas as linhagens. Isso aqui é uma característica importante. Né? Eu lembro que eu falei para vocês lá que aparecem células diferenciadas. Né? Então, como ele é lento, as outras células vão amadurecendo. A evolução é vertical. Predominam células mais maduras. O que é evolução vertical? Ele tem um pico. Né? Então, ele tem lá células anormais indo para tecidos, indo para a medula óssea, ficando na medula óssea, jogando para a corrente sanguínea, invadindo tecidos, mas ele tem uma linhagem específica. Quando você vai lá no sangue periférico e colhe o sangue desse paciente, você consegue enxergar ali quantidade de neutrófilo, você consegue enxergar ali quantidade de linfócito, você consegue enxergar ali monócito, tá? Então, esse é um quadro evolutivo diferente da aguda, tá? O número elevado de células circulantes. Isso é muito importante. Leucócito é sempre aumentado, tá, gente? Sempre. Acima de 50 mil, 100 mil, 150 mil, chegando aí um monte. Tá? O diagnóstico citológico é mais fácil, só que não dá para você fazer somente o citológico, tá? Ou você fazer, por exemplo, só a identificação a nível de microscópio. Você vai falar que as células têm, mas o médico ele vai, com certeza, ele vai fazer os outros testes para saber de qual linhagem é. As células maduras com funções deficientes. Então, você vai encontrar células na corrente sanguínea, madura, um neutrófilo, um segmentado, um linfócito, ali na corrente sanguínea, mas ele tem função deficiente, tá? Porque o DNA dele já está comprometido, o gene dele foi comprometido. Então, a função dessas células são deficientes. Isso aqui é uma curiosidade para as leucemias crônicas. Quando a gente colhe o sangue de um paciente, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Teria que ter um equilíbrio. Aqui é plasma, tá? Aqui é plasma. Teria que ter um equilíbrio entre essas três camadas. Aqui é plasma, tá? Plasma. Aqui eu tenho creme leucocitário, não poderia ser dessa quantidade. E aqui eu tenho eritrócito, hemácia, tá? Eritrócito. Tinha que ter um equilíbrio. Geralmente, gente, em um paciente normal, você vai encontrar somente isso aqui, ó, de
de creme leucocitário. Tá? Somente essa proporçãozinha aqui, ó. Somente. Mas olha aqui, quantidade. Olha aqui, quantidade. Tá? Então, isso aqui é um creme leucocitário. Isso aqui, na hora que você colhe, coloca em repouso em cima da bancada, você bate o olho e você fala, esse paciente tem uma leucemia. Tá? Então, o creme leucocitário extremamente grande, extremamente alto, grande proporção de leucócito. Quando você passa no seu equipamento ou você vai fazer a contagem, você nem consegue contar. Olha aqui. Essa aqui é uma leucemia crônica. Por que é crônica? Porque aparecem células diferenciadas já aqui, ó. Esse aqui é um bastão, esse aqui é um segmentado, esse aqui é um segmentado, tá? Eu sei que é mieloide, porque aqui, ó, essas células são mieloide. Esse aqui é um promielócito, tá? Esse aqui é um promielócito. Isso aqui é um blasto. Não tem uma diferenciação, ele não é um promielócito, mas é um blasto. Esse aqui é um promielócito, tá? Isso aqui já é um blastos. Então, a leucemia crônica, você apresenta células blásticas, mas você tem células naquela vertical que eu falei para vocês, tá? Na vertical. Olha só, uma leucemia crônica. Isso aqui é uma crise blástica, olha a quantidade aqui, ó. Blasto, 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 imensa quantidade de blasto. Mas eu tenho células diferenciadas. Eu tenho monócito aqui, ó. Eu tenho linfócito aqui. Eu tenho uma célula, eu não sei que célula que é essa aqui, é uma célula indiferenciada. Ou seja, a medula óssea produziu ali e jogou ela lá. Tá? Então, se a proliferação é ineficiente, ela vai colocar algumas células que não dá para a gente identificar. Isso aqui é um linfócito. Isso aqui é um segmentado. Tá? Mas você vai deparar com algumas células que vocês não vão saber o que é. Isso aqui é um linfócito, ó. Mas é um linfócito jovem? É um linfócito jovem. Por quê? Porque é basófilo aqui, ó. E é grande. Ó, um linfócito normal. Ó, um linfócito normal. Ó, esse aqui é um linfócito também. Isso aqui são blastos, mieloblastos. Ó. Então, por isso que é uma crise blástica. Ela jogou um monte de célula aí que eu não sei o que é. Essa aqui é linfóide crônica. A linfóide. Se é linfóide, eu tenho proliferação de quê? De linfócitos. Ah, como que eu sei linfócito? Eu falei para vocês. Núcleo denso, relação núcleo-citoplasma, pouco evidente. Núcleo denso, citoplasma, pouco. Tá? Núcleo denso, citoplasma, pouco. Então, eu tenho aqui um monte de linfócitos, né, em grande proporção. Então, isso aqui me induz a ter o quê? A ser uma leucemia linfóide crônica. Tá? Porque eu tenho aqui, ó, isso aqui é um linfócito normal, isso aqui é um linfócito normal, isso aqui é blasto, tá? Pelo tamanho, isso aqui é blasto pelo tamanho, isso aqui é blasto pelo citoplasma, isso aqui é um linfócito normal, isso aqui é um linfócito normal, o que mais? Isso aqui é um linfócito normal, tá? Isso aqui é normal também, isso aqui já é blasto. Ó o núcleo bem aqui, ó, o nucleolo, ó. Tá? Ó aqui o nucleolo. Certo? Aqui, esse aqui é o nucleolo aqui, tudo blasto. Tá? Isso aí caracteriza para vocês. Então, dá para vocês a partir de agora. Opa. E aí, gente, a gente encerra esse direcionamento para vocês poderem entrar na disciplina do livro didático, tá? Já tem condições de entrar lá no livro didático.